Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais uma live, como nós divulgamos aí, com a nossa querida Pérola. Ela vai estar aqui conosco, uma pessoa muito instruída, formada aí na USP, na Universidade de São Paulo. Letras, curso de letras, né? Português e japonês. Além disso, ela é terapeuta holística, mentora de autoestima, e ela vai estar aqui para nós construirmos uma autoestima de qualidade. Eu vou chamar aqui a nossa convidada para estar aqui conosco, vamos aguardá-la. Acredito que nós temos aí muito a aprender, né, com a nossa convidada. E ela tem muito conhecimento sobre a questão da autoestima, que hoje é um dos grandes problemas da humanidade, né? Nós temos aí uma humanidade, a Pérola já chegou aqui, Pérola, já te convidei. Aê! Ai, graças a Deus. Vamos lá, né? Boa noite, Pérola, boa noite aí nossos convidados, chegando muita gente. Vamos mandando aviãozinho aí, gente, para o pessoal assistir a nossa live, que com certeza vai ser muito promissora. E eu gostaria, Pérola, que você se apresentasse ao nosso público, né? Porque eu também, depois posteriormente, eu vou me apresentar, porque o seu público também pode estar aqui e não me conhece. Maravilha! Esteja aí à vontade para você prestar aí a sua apresentação. Maravilha! Primeiramente, muito obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui na sua página para falar de um assunto que eu amo tanto, que é a autoestima. Então, primeiramente, muito obrigada. E para vocês que estão me vendo pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Pérola Bittencourt, eu sou mentora de reconstrução de autoestima e terapeuta holística. E eu ajudo principalmente mulheres a desenvolverem a autoestima dela para criar autoconfiança e conquistar o que elas quiserem na vida delas. Porque o que tem de gente travada na vida, porque não acredita em si mesmo, é o que mais se acha, mas é o que pouco se fala. Então, eu acho assim que é muito gratificante esse espaço para a gente falar sobre isso. E eu trabalho com isso, eu trabalho com as terapias, usando as terapias energéticas, que é o que a gente chama, que é mexer no teu campo energético para te ajudar a facilitar esse processo de você se amar e também de qualquer outros equilíbrios que você precise. Porque eu não trabalho só com autoestima, é que a autoestima é o que encanta o meu coração e eu acabo associando vários tratamentos, porque muitas coisas, a origem está na autoestima e as pessoas não sabem. Mas eu trato diferentes questões emocionais e, dependendo de alguns casos, até auxiliando pessoas que estão com algumas dores físicas, por exemplo, pós-cirurgia, que está com muita dor, a fazer tratamentos para a pessoa aliviar a dor durante este período. Quando você fala em autoestima, a gente vê que hoje os grandes fracassos nos relacionamentos, os grandes fracassos profissionais, de alguma forma está relacionado com a autoestima, né? Então, assim, as pessoas não reconhecem isso, mas isso aí é o grande vilão, né, das pessoas realmente não terem assim um sucesso na vida, né? Eu sou exemplo disso. Quando eu tinha minha autoestima comprometida, eu era totalmente refém da opinião do outro, e a gente sofre muito com isso. A gente não se valoriza da forma como deveria, a gente não se autoconhece. É uma série de fatores, né, que contribuem para que a gente não alcance, né, um resultado promissor na vida. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou assistente social de formação, eu trabalho na área da saúde, eu também sou formada em pedagogia, eu fiz... Mas, diante da minha profissão e da demanda que eu tenho, eu trabalho com vários problemas familiares, né? Problemas da sociedade, problemas graves na sociedade. E isso me fez
ter que estudar outros campos, né, da psicologia, da sociologia e de outros, para contribuir, para eu poder ajudar essas pessoas, né? Então, eu fiz terapia familiar, fiz coach, fiz psicologia social, eu sou psicopedagoga clínica também, eu fiz psicopedagogia, fui psicopedagoga por algum tempo, fiz mestrado em educação, estou fazendo doutorado em saúde pública, faço também outra graduação. E assim, eu gosto muito de estudar, sabe? Eu acho que o conhecimento, a própria Bíblia diz, né, que o homem sofre por falta de conhecimento, né? É o livro mais antigo da Terra. E ele diz isso, e isso vale para todas as épocas, né? E a Bíblia fala claramente que o homem sofre por falta de conhecimento. Então, assim, você quando não se conhece, você quando não conhece o outro, você se perde na vida, né? Você se perde da noção, né, do que é certo, do que é errado, das escolhas afetivas e outras coisas mais. Mas quando se fala em autoestima, é muito interessante, sabe? Porque as pessoas, elas precisam ter esse autoconhecimento e valorizar elas antes de qualquer coisa. Porque quando a gente cria essa bagagem, sabe? Quando a gente cria esse amor próprio. Eu tenho um livro de solo que é Conhecendo e Aprimorando os Meus Eu, que eu costumo dizer que todos nós temos um eu conhecido que precisa ser aprimorado e um eu desconhecido que precisa ser conhecido. E no livro, quando eu relatei toda a minha história, a minha trajetória de vida, e vi tudo aquilo que eu sofri enquanto bullying, enquanto eu perdi meu pai muito cedo, né, muito precocemente, e eu não elaborei esse luto. Quando eu vim elaborar, eu já tinha passado por vários processos de vida. E isso me fez ter baixa autoestima, não me valorizar, não conhecer os meus valores. E quando eu escrevi o livro, que eu pude perceber, né, o tanto de qualidade que eu tinha, a perseverança que eu tinha, a minha disciplina e tudo mais, até na escola, por exemplo, eu não conseguia aprender em conjunto. Depois eu descobri que eu era autodidata. Eu só conseguia aprender sozinho, entendeu? E até isso eu sofri bullying por não conhecer. Então, assim, a gente tem que se conhecer. E no momento que eu me conheci, eu digo no livro, no final eu digo que eu me apaixonei por mim. E eu acho que é isso que as pessoas precisam. Elas precisam adquirir uma grande paixão por elas. No dia que elas encontrarem esse grande amor, que é elas mesmas, pronto, está resolvida a história. Eu acho que boa parte aí da vida delas já encadeou numa rotina positiva. Não, isso é o essencial. Mas assim, o que a gente fala de autoestima, a grande questão é que as pessoas não sabem o que essa palavra verdadeiramente significa, sabe, Sandra? Muito se fala sobre autoestima, mas poucas pessoas sabem o que verdadeiramente é autoestima. Por isso que não se constrói uma autoestima sólida. As pessoas têm muita dificuldade de construir porque elas acham que a autoestima é uma coisa, mas na verdade ela é outra. As pessoas associam a autoestima a cuidado do corpo, muitas ao físico, à beleza física. A autoestima é associada a isso. E isso não é autoestima, isso é uma parte da autoestima, faz parte, mas essa não é a base. Por isso que muita gente cuidado, né? Mas essa parte faz parte da autoestima mesmo. Porque quando você tá com uma autoestima elevada, você vai querer se cuidar. Você vai querer ficar bonita, não para os outros, para você. Você vai se arrumar, você vai se arrumar dentro do que você acha legal. Porque eu falo muito sobre isso também, que o se arrumar tem a convenção social e tem o que é importante para você. Eu falo um exemplo assim, por exemplo, fazer unha é considerado um ato de autoestima, um ato de autocuidado, como você mesmo falou. E eu debati, inclusive, com uma consulente minha, que uma vez eu falei para ela, olha, uma das suas questões de autoestima que você precisa trabalhar é o autocuidado. Seu autocuidado tá baixo. Por quê? Você não tá cuidando de você, você não tá se amando. Ela falou, eu sei, eu realmente tô com esse problema. E ela usou o exemplo das unhas. Ela falou, mas fazer unha é muito caro. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei, peraí, mais um momento, mas fazer unha é autocuidado para você?
Daí ela travou e ela não sabia o que me dizer no primeiro momento, porque ela acreditava que para ela fazer unha era autocuidado. Mas fazer unha não era importante para ela, foi algo que alguém disse que era importante para ela. É por isso que tem essa questão do o autocuidado também é relativo, porque tem o autocuidado que eu chamo do universal. Por exemplo, ir ao médico, todos nós temos que ir ao médico, porque a gente tem que se cuidar, tem que saber como é que tá a nossa saúde. Fazer exercício, todos nós temos que fazer exercício para cuidar da nossa saúde. Agora, fazer a unha, por exemplo, ir na manicure toda semana, isso é um autocuidado para todo mundo? Não, tem pessoas que não gostam de fazer unha. Eu tenho uma amiga minha que ela faz unha de vez em quando, porque isso não é importante para ela, não é isso que faz ela se sentir bonita. E não é porque ela não faz unha que ela não se cuida. É só um detalhe que não é importante para ela. Desde que você esteja bem para você, você se cuide, essa é a questão do que a gente fala da autoestima associada ao autoconhecimento. Associado o que é universal e o que é teu. Fazer unha para mim é importante, mas se não for importante para você, você tem que fazer só porque todo mundo fala que é autocuidado? Isso vai fazer diferença no teu dia a dia de verdade? Essas são as questões da autoestima que eu quero falar que as pessoas não sabem o que é. Autocuidado, ele é uma das partes da autoestima, mas a principal ferramenta da autoestima é, como você falou, é o se conhecer. O que é importante para você? Quem é você? Que é a pergunta que move, assim, quem é você? Essa é a pergunta que eu vou morrer respondendo essa pergunta. Eu já aviso que essa pergunta a gente não tem resposta. Porque você vai mudando conforme todo dia você descobre coisas novas. Mas é a busca por essa resposta verdadeira que faz você construir a tua autoestima. Então não é quem é você por inteiro, quem é você agora? Porque amanhã eu posso ser outra pessoa. Amanhã pode acontecer algo na minha vida que mude completamente a minha perspectiva. Mas agora, com o conhecimento de vida que eu tenho, quem eu sou? Do que eu gosto? O que eu quero? Qual o meu sonho? São perguntas que muitas vezes as pessoas não se fazem e perguntas que mudam vidas. Perguntas que despertam em você quem você é. E boa noite para quem está chegando, que eu estou vendo aqui mandando mensagem. Boa noite. Mas é muito importante a gente falar sobre isso, porque a autoestima, o primeiro passo é o autoconhecimento, para você entender o que você quer. Autoestima, se a gente for resumir ela numa frase, é o que você acredita sobre você. Se a gente for resumir, é isso. Autoestima é o que você acredita sobre você, é o que define a tua autoestima agora. Se você acredita que você é capaz, se você acredita que você é bonita, se você acredita que as coisas dão certo na sua vida, que você é inteligente, que você é poderosa, tua autoestima tá alta. Tua autoestima tá bem. Agora, se você acha que você não é bom o suficiente, se você acha que você não é merecedora, se você acha que aquele relacionamento não é bem o que você queria, mas já que você tá aqui, se você não sabe se você vai conseguir outra pessoa, são alertas de que tem algumas coisas na sua autoestima que precisam ser revistas, porque você está acreditando que você merece menos, que você não merece tanto da vida. Então, o primeiro passo para a gente falar sobre autoestima, eu acho que é você. O que você acredita que você merece? O que você acredita que você é? Você acredita que você é uma pessoa de valor ou você acredita que você é uma pessoa que poderia ser melhor? Porque uma questão muito importante é que o que você acredita sobre você é a verdade que você está criando para sua vida. Isso que ninguém te conta, ou pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Se você acredita que você é capaz, não interessa que você não tem ferramentas, você vai fazer de tudo, você vai virar o mundo do avesso e você vai arranjar as ferramentas que você precisa. Mas se você acredita que você não é capaz, você não tem energia para fazer o que precisa ser feito. Então tudo fica mais difícil. É aquela coisa, a sensação que você está brigando com o mundo. Isso atrai pessoas erradas, né? Tá falando aqui, edita comigo. Sim. Atrai pessoas erradas, não é que atrai pessoas erradas, atrai pessoas que você tá na mesma frequência. Porque você tá na frequência dessa pessoa. A pessoa, na verdade, é a pessoa certa para o que você está emitindo. Mas não é a pessoa certa para quem a tua verdadeira essência é. Aí que tá a pegadinha. A pegadinha é que as pessoas acham que elas atraem, que elas merecem. Você atrai o que você acredita que merece. A partir do momento que você começa a mudar,
você começa a mudar essa vibração, essa energia, você atrai coisas novas. Foi o que justamente a Sandra comentou aqui. Antes de ter autoestima, tudo era mais complicado. Ela não se amava, ela tinha dificuldade, ela não se reconhecia, era difícil aprender porque ela não sabia como era a melhor forma para ela aprender. Quando ela se conheceu, se descobriu, ela entendeu, o caminho certo para mim é esse. Daí ficou mais fácil. E quando a gente fala que ficou mais fácil, não é que tá tudo bem, gente. Não é que, nossa, não temos mais problemas. Gostaria que fosse assim. Mas a vida não é assim que funciona. Continuamos tendo problemas, continuamos tendo desafios e continuamos tendo crise de autoestima também. Tenho que ser sincera. A diferença é mais fácil de lidar. As crises duram menos tempo, porque você se conhece, você já sabe, às vezes até quando você ficou mal, você já sabe, foi fulano disse aquilo pra mim, aquela ferida não tá curada direito em mim ainda. Foi aquilo. Foi aquilo que engatilhou esse sentimento ruim. Então, o que eu posso fazer para mudar? E a gente já tem ferramentas que ajudam a gente a curar isso com mais facilidade. É isso que é a base da autoestima. É isso que precisa ser dito. Inclusive, quando a gente nunca para anotar, né? Quando a gente faz o eletrocardiograma, o eletro ele sobe e desce, né? Enquanto você está vivo, você tem altos e baixos, né? Você tem montanhas e vales. Então, assim, quando está reta, porque você realmente perdeu a vida. Então, a vida em si, ela consiste de altos e baixos. E esses altos e baixos é justamente para você tirar o melhor aprendizado delas. Mas tem pessoas que não tiram o melhor, tiram o pior aprendizado, né? Tantas pessoas aí são pessoas sofridas, né? Pessoas que tiveram suas emoções comprometidas, até a sua vida física mesmo comprometida, e, no entanto, elas dão uma volta por cima e elas colocam aquilo como aprendizado bom e para ajudar outras pessoas. Já tem outras que fazem o contrário, elas usam o lado ruim, né? Então, assim, nós temos que perceber como é esses altos e baixos na nossa vida, reconhecê-los e poder aprimorar para a gente poder ter experiências mais promissoras. Sim. Tem um livro que eu gosto muito, até recomendo para vocês que estejam aqui querendo trabalhar autoestima, que chama Manifesto da Autoestima. Ele é um livro da Patrícia Cândido, é um livro maravilhoso para quem quer trabalhar autoestima, e ele deu uma chave que para mim mudou muito a forma como eu lido com a autoestima, que a autoestima é você saber que você pode contar com você. Autoestima não é você estar bem o tempo todo, não é você estar incrível o tempo todo, não é você estar feliz, não é você estar bonita o tempo todo. É você saber que quando as coisas derem errado, você tá lá para você. Você tá ali, você tá ali, eu vou te apoiar. Por que eu tô falando isso? Porque a maioria das vezes, quando a gente tem uma autoestima baixa, eu falo porque eu já tive, tá, gente? Eu não entrei tanto nessa parte, vou contar um pouquinho sobre isso, mas eu trabalho autoestima, não é porque a minha autoestima sempre foi alta, é porque eu sei o que é ter uma autoestima baixa e eu sei o que tem que ser feito para reconstruí-la. Eu sei como é que é as dores disso. E eu sei o que é você estar numa crise danada, porque, sei lá, alguma coisa aconteceu, você foi rejeitado, ou as coisas não deram certo, você recebeu uma rejeição, uma bronca de alguém, do teu chefe, enfim, de quem seja, e em vez de você estar ali e falar, olha, as coisas não estão tão ruins, vai dar tudo certo, é você começar a se detonar e falar, nossa, eu sou horrível mesmo, eu não presto. Eu não presto pra nada mesmo, né? As coisas sempre dão errado na minha vida. Olha isso, olha a vida que eu tô tendo. E você, em vez de você se apoiar para você ficar melhor, você só se critica e você vai se afundando ali. Ter autoestima não é que você tá bem o tempo todo. Eu sempre tenho uma frase que eu uso muito com as minhas mentoradas e também com o pessoal que me segue. A autoestima não é você estar bem o tempo todo, é você não desistir de você. Porque as dificuldades vão vir no dia a dia, os problemas vão acontecer. Tem momentos que a tua autoestima vai estar ruim, mas a questão é, você vai se largar no fundo do poço? Ou você vai falar, o que eu tô sentindo isso, o que eu faço com isso? Que é isso que muda. Não é você estar bem que é ter autoestima, é você olhar para aquilo que tá ruim e falar, como é que eu lido? Como é que eu mudo? Como é que eu me torno melhor? Tem muitas formas de a gente fazer isso. Muitas, inúmeras. Não existe uma forma única. Mas o principal é, primeiro, você entender o que te leva a ter uma autoestima baixa e o que te leva a ter uma autoestima alta. É você se analisar. O primeiro passo é você entender, como eu falei, onde é que você está? O que você realmente está sentindo? Não o que você acredita, porque tem gente que acredita que está super positivo, você vai analisar, a pessoa só reclama o dia inteiro. Não é o que você acredita, é se observa de verdade. Onde é que você está? O que você está
está fazendo? Quais são as palavras que você diz a seu respeito? É muito poderoso isso. Você se elogia ou você só se critica? Hoje eu me elogio muito mais. Antigamente, se eu paro para lembrar as coisas, eu não me elogiava, gente. Eu só acabava comigo. Eu acabava comigo. Porque eu não era inteligente o suficiente, eu não era bonito o suficiente, eu não era nada o suficiente. Eu merecia aquilo ali mesmo que tinha, porque é o que estava lá, né? É o que merecia o que estava ali na minha frente. Eu não achava que eu merecia ter mais. Eu não me permitia sonhar porque eu tinha medo de não alcançar aqueles sonhos. É muito forte isso que eu tô falando, isso me emociona porque ainda dói. Pensar, porque são emoções, quando a gente relembra esse passado ainda dói. A gente conecta aquela emoção profunda. Você também acredita que... Você já parou para pensar? Eu demorei para entender que eu boicotava os meus sonhos porque eu achava que eu não tinha capacidade de conseguir isso. E você sabe o nível de dor que é você assumir isso pra você e falar, como é que eu mudo isso? Como é que eu saio daqui? Não é todo mundo que tá pronto pra essa conversa. E eu preciso trazer isso pra você analisar onde é que você tá. Será que você não tá onde eu tava uns anos atrás? E se você tá, eu tenho uma boa notícia, você pode sair daí. É possível sair, você consegue. Todos conseguimos. Pode precisar um pouquinho de tempo. Eu recomendo ajuda, porque eu não saí sem ajuda. Tem isso também. Eu não saí sem ajuda. Eu não sei a Sandra, não sei o processo, mas eu não saí sem ajuda. Eu saí com muito estudo, eu saí com muita prática, com terapia, eu saí com um processo acontecendo. Não foi tipo, eu acordei de um jeito, eu dormi de um jeito e acordei de outro. Não, foi um processo. Deixa eu tomar um golinho d'água, peraí, para eu me hidratar, né? Hidrata, gente, aqui em São Paulo tá um calor infernal, gente. Pois Infernal. e assim, quando se trata de acompanhamento, é importante o acompanhamento, porque nós não conseguimos identificar. Existem pontos cegos em nós que nós mesmos não conseguimos enxergar. O outro que está de fora da situação é que consegue e pode nos direcionar a caminhos assertivos. Então, essa é a importância da terapia. Sim, é importantíssimo. A terapia, para mim, foi muito importante nesse processo. Mas eu digo que assim, a terapia convencional só não resolveu para mim. Porque eu passava um psicólogo, eu precisei das terapias holísticas associadas às terapias tradicionais para que eu pudesse sair da onde eu estava. Tanto é que a minha psicóloga mesmo, quando eu associei o tratamento, ela acompanhava, porque eu não sou dessas pessoas, eu vou no psicólogo realmente para tratar, ela mesmo sentiu o salto que eu dei depois. Porque ela viu a diferença, ela viu a mudança muito mais rápido. Porque a gente mexe na energia. Eu me tornei terapeuta holística porque as terapias holísticas realmente me ajudaram a mudar. Obviamente com profissionais certos, nem todo profissional é bom, a gente tem que trazer isso aqui, tem picareta em todas as áreas, mas com profissionais corretos e sérios que sabem o que estão fazendo, eu me tornei terapeuta holística porque a terapia holística me mudou. O conhecimento e a energia extra que me foi dada, as técnicas para quebrar as minhas crenças, para quebrar as minhas resistências, para limpar memórias negativas, para colocar memórias positivas. A terapia holística, ela faz tudo isso e ela te dá, eu falo que é como se fosse uma chave. Se a tua porta está fechada e você está tentando abrir, você está tentando empurrar na força. A terapia holística faz o quê? Olha, eu vou te dar a chave aqui, tenta essa chave. E a gente te dá a chave. A questão é a tua escolha se você vai botar na fechadura virar ou não. Porque não é milagre, porque tem gente que acha que terapia holística é tipo, a gente vai ativar uma energia e vai ser um milagre. Não, ela é um combustível. Como você falou, a gente tem a parte energética, que a gente dá uma energia a mais para a pessoa ter força, porque às vezes a pessoa realmente já apanhou tanto da vida, que a força dela já está no pé. Então a gente dá uma nova carga de energia, a gente dá a conscientização. Porque assim, nas terapias tradicionais, que nem você que tem essas formações, o que você faz? Você conversa com a pessoa, você analisa os fatos que essa pessoa traz para você, e através da tua bagagem, do teu conhecimento teórico, você entende, tá ativo isso nela, essa questão assim, ela tá com tal problema, tal síndrome. Na terapia tradicional, de uma certa forma, resumidamente, é isso. As terapias holísticas, a gente tem isso também. Dependendo da formação do terapeuta, no meu caso eu tenho isso também. Só que o que a gente faz? A gente lê a tua energia. Então, a tua energia conta pra gente como você tá. Quando a gente é um terapeuta que a gente tem realmente conhecimento, no meu caso eu tenho muito, já tenho bastante prática, eu sei ler a tua energia.
Então, eu sei, tipo, eu vou analisando e a tua energia me fala se você tá com ansiedade ou não tá. O que que tá pegando? Às vezes é pensamento acelerado, às vezes é falta de confiança. A tua energia dá pra gente os sinais do que tá acontecendo, que às vezes nem você percebeu. Às vezes você sabe, às vezes realmente você entende. Eu, por exemplo, atendi uma pessoa que eu falei, olha, você tá com o pensamento acelerado, sua emoção tá negativa, os dois juntos estão dando problema aqui, tá gerando ansiedade. Ela falou, realmente eu tô assim. Porque além da energia, eu sei. E a gente direciona a pessoa, como é que ela quebra esse ciclo? Que às vezes ela não consegue ver. Às vezes ela reconhece o ciclo, mas ela não sabe. E a energia dela fala, olha, você tem que mudar a polaridade do pensamento. Você tem que mudar o teu pensamento, porque o teu pensamento está acionando um sentimento aqui e você não vai sair desse loop enquanto você não mudar um dos dois. Enquanto você não mudar um dos dois, esse looping é infinito. Então a gente faz isso, a gente traz essa clareza que a pessoa não consegue ter e dá uma carga de energia para ajudar ela a transformar isso com mais facilidade. E com a autoestima a gente faz a mesma coisa. Eu tenho um tratamento da minha metodologia, que é o método Pérola, que é específico para isso. Eu analiso dentro da metodologia qual pilar a pessoa tá com problema. Porque uma das coisas, dos grandes erros, que a pessoa que quer trabalhar autoestima quer salvar o mundo, né? Ela tá com 30 anos, 40 anos de problema e ela quer resolver tudo de uma vez. E daí você trava, porque como é que você fala, ah, pera, eu tô com problema com relacionamento, que a minha autoestima tá baixa ali, no trabalho, eu não tô me cuidando, no financeiro, e tem todas, porque tem vários pilares da nossa vida, e a autoestima afeta todos eles. E aí a pessoa fala, ah, eu tenho que trabalhar tudo isso. Eu falo, você acha que você dá conta? Não, a gente vai avaliar qual pilar é melhor para você trabalhar agora. Daí a tua energia me fala, pilar X, por exemplo, eu tô com uma pessoa que está trabalhando que é o financeiro. Ela tá com questões do financeiro que está atrapalhando a autoestima dela. Quando ela começar a melhorar essa questão da autoestima com relação ao financeiro, o resto dela destrava. Então o foco tem que ser ali. Se ela focar no outro, vai ter menos resultados agora. Porque não é o que está doendo mais. Não é o que está impedindo mais, travando mais a energia dela. Então, dá essa indicação de qual pilar, quais são as emoções que estão sendo engatilhadas, as emoções e os sentimentos. A gente consegue identificar também. Porque às vezes a pessoa nem tem coisa que está muito no inconsciente da pessoa. Então a gente mapeia, a gente ajuda a limpar, a gente ajuda a dar protocolo para essa pessoa no dia a dia, como é que ela transforma, como é que ela reprograma a mente dela. Porque, na verdade, gente, uma mudança de autoestima é uma reprogramação mental e de hábitos. Não é magia. É um passo de cada vez. Verdade. Tudo isso aí é um processo, né? E assim, hoje a gente vê, Pérola, que as pessoas elas querem resultados, mas elas não querem pagar o preço. Né? Exato. E todo o processo ele exige um esforço, né, de cada um. E infelizmente as pessoas já estão tão acostumadas a ter tudo pronto que elas hoje nós vemos que até a alimentação, né, as pessoas priorizam o pacote porque é mais prático. Ninguém quer descascar uma verdura, ninguém quer fazer um suco verde, né? O povo já quer um refrigerante, já vem pronto, é só utilizar. E aquilo que é fácil, com certeza não traz muitos resultados promissores, né? Quando por exemplo, quando eu pego alguma coisa fácil, já fico desconfiada, sabe? Porque eu já acho que o esforço, ele faz você ter aquele impulso, assim, dizer assim, poxa, valeu a pena eu ter me esforçado, sabe? Eu ter ido adiante. Eu aprendi, nesse processo de luta, eu aprendi algo, eu estou mais amadurecido, né? Eu pessoas não pensam nesse contexto. Eu entendo, mas aí é uma controvérsia, porque assim, tem a controvérsia entre o simples e o fácil. Porque as pessoas acham, se tá muito fácil não dá certo, eu falo sobre isso porque tem a palavra simples e a palavra fácil. Porque as coisas que dão certo são coisas simples que você tem que aplicar. Só que não é fácil de ser aplicado. E eu tô querendo trazer isso porque muitas vezes tem coisas que eu falo que a pessoa fala, pera, isso é muito bobo, isso é muito óbvio. Mas a pessoa não faz porque ela acha que é muito bobo e muito óbvio, por isso que ela não tem resultado. Então a gente tem que desmistificar que fácil não é, mas o simples funciona, gente. O simples é poderoso, só que você não pode achar que do dia para a noite você vai resolver isso. Então, o simples funciona. Só que esse simples tem que ser aplicado com direcionamento, com metodologia, com comprometimento. Porque a gente pode falar assim, uma afirmação positiva pode transformar a tua autoestima? Óbvio que pode.
Agora, isso é da noite pro dia? É óbvio que não. Não é assim que funciona. Eu falo, tem uma frase que eu gosto, que eu trago da minha metodologia, que fala, é bem o que você falou, que eu falo que autoestima, que, tipo, se eu perguntar, como é que eu construo autoestima? Como é que, não é nem construir, porque construir já é coisa de quem tem noção de processo. É como é que eu faço para elevar a minha autoestima? E eu falo, autoestima ela é um processo, ela não é uma conquista. Não é você, eu vou ter autoestima, eu vou pegar aqui. Não, é um processo, é uma construção, é um se conhecer. É que nem criar um relacionamento, gente. Quando você conhece uma pessoa, você se encantou por aquela pessoa e fala, quero conquistar fulano. Você não casou no dia seguinte com fulano. Você falou, quero casar. Você não chega na pessoa e fala, vou casar com você, vamos casar amanhã, que nem tem o filme da Encantada. Não é assim que funciona. A gente não chega na pessoa, vamos casar. Não, não. É um processo. A gente vai dar um oi, pega o WhatsApp. Às vezes, antes, a gente tem que pegar um intermediário ou entrar no aplicativo. Daí você fica naquela conversa fiada. Quando a gente tá falando de relacionamento mais, né? Tipo, quando a gente quer um relacionamento mais sério, já sendo bem assim. Aí fica lá, se conhece, marca alguma coisa, começa a sair. Daí vai se conhecendo, vai namorando. Dificilmente você vai casar depois de um mês, quando você começou a namorar. Você vai conhecer a pessoa, vai entender o que ela gosta, vai fazer umas graças, vai começar a entender o lado ruim do outro, e ele vai entender o seu. Vai ter briga, daí vocês vão voltar. E até que vai chegar um momento que vocês realmente vão casar, se tudo der certo, se você vê que é compatível. Agora, com uma outra pessoa, é todo esse processo e você se dispõe a fazer tudo isso, muitas vezes por pessoas que não te merecem, vamos ser sinceros aqui. Tô tendo essa conversa aqui, você se dispõe a ter esse trabalhão por uma pessoa que às vezes não te merece e você não para fazer isso com a pessoa que é mais importante na tua vida, que é você. Você não se dá esse tempo de se namorar, de se conhecer, de fazer algo que você de fazer algo que você curta. Porque você vai brigar com você. Mas você também tem que fazer as pazes. Você não pode ficar brigando com você a vida inteira. Só que tem que saber como você faz as pazes com você. E é disso, gente. A nossa autoestima é um processo de namoro. A Sandra até falou, eu me apaixonei por mim, porque ela entendeu a pessoa incrível que ela era, ela começou a se namorar. É um processo de auto-amor, você se conhece, você fala, gente, que pessoa incrível que eu sou. Daí você olha e você fala, gente, eu tava perdendo tudo isso, olha essa mulher maravilhosa que eu tava perdendo. E você se valoriza. Daí você para de aceitar qualquer coisa da vida, né, Sandra? Você não parou de aceitar qualquer coisa da vida depois que você foi? Exatamente, você passa a ser seletiva. Você não é escolhida, você passa a escolher. Entendeu? Essa é a grande verdade. Porque para você não é qualquer coisa que vale a pena. Não, para sair de casa. Em comprometer a sua autoestima, quando se trata em comprometer, trazer estresse para você, trazer algum dano a você, você está encerrando a situação. Ela não é mais forte que você. Isso é muito importante a gente trazer, porque tem muitas pessoas que... Isso é tão forte, mas tão bonito. Acho que por isso que poucas pessoas assim, conseguem chegar nesse patamar, vamos dizer, né? Porque, assim, é uma coisa muito profunda. É que, assim, não é só a questão da profunda, exige uma extrema coragem. Eu falo que a autoestima, qualquer um pode ter, mas a autoestima não é para qualquer um. Por quê? Porque exige de você uma coragem de desagradar. Passo número 1 que tem autoestima. E eu não tô falando que você vai lidar bem com isso todas as vezes. Eu mesmo tenho vezes que eu lido muito mal com isso. Mas eu tenho uma questão. Eu prefiro a mim do que você. Eu vou sofrer com a nossa ruptura, com o nosso problema. Eu vou sofrer sim. Vou falar, poxa, por que não deu certo? Mas eu me amo mais do que eu me permitir ser ferida por você. Exatamente. É sobre isso. Isso é ter autoestima. O problema é que tem muitas mulheres que, infelizmente, preferem se submeter a situações do que ficar sozinha. Isso me corta o coração. Me corta muito o coração, assim, de verdade. E eu tô falando porque eu já ouvi relatos assim, que me cortaram o coração. Da pessoa, é aquela coisa, tá ruim com essa pessoa, mas se ele for embora, como é que vai ser a minha vida sem ele?
E isso me corta o coração profundamente, porque a pessoa acaba se colocando em risco, às vezes, porque não acredita o suficiente que ela se baixe, que ela consiga dar conta da vida dela sem outra pessoa junto. Isso dói, gente, isso dói demais. Eu, enquanto assistente social e terapeuta familiar, eu vejo muitos depoimentos como esse, né? As pessoas, elas não têm prazer na própria companhia, elas não conseguem ficar sozinhas com elas, entendeu? Elas entram em pânico. Elas têm que ter alguém, elas têm que ter alguém, elas têm que estar convidando alguém para almoçar com elas têm que estar convidando alguém para estar com elas, entendeu? Eu, por exemplo, se eu passar 24 horas do dia sozinha, para mim é um prazer imenso. Eu me sinto assim, amorosamente, assim, muito bem. Parece que equilibra tudo quando eu tenho esse encontro comigo. Quando eu tenho essa companhia minha, entendeu? É aí onde você mesmo falou. Será que você se autocritica, se autoadmira? Você já parou para pensar isso? Se você está se autocriticando, se você está... porque nesse momento é que a gente define, né? Se a gente é capaz de ficar com se a gente está tendo prazer na própria companhia ou não. Sim, e é muito importante, gente. Eu vou contar uma coisa que eu lembrei agora de uma história. Tinha uma época que eu trabalhava numa gráfica, né? Eu trabalhava numa gráfica e lá, e eu sempre, nessa época, minha autoestima já tava em construção, eu já estava melhor, não estava top, mas já estava bem melhor. E uma coisa que eu gostei muito de fazer, e faz um tempo que eu não faço, é ir ao cinema sozinha. Eu amo ir ao cinema sozinha. Porque você vai, você compra a tua pipoca, você assiste o filme que você quer assistir, e você curte. Eu amo, eu gosto muito, gente, gosto muito mesmo. E eu lembro que eu estava numa conversa, assim, estava conversando com esses meus colegas de trabalho, e eu falei, olha, gente, nossa, eu amo, no que o pessoal tá falando, nossa, que triste no cinema sozinho. Eu falei, eu adoro ir no cinema sozinho. E a pessoa fala, nossa, que tipo, aquela coisa, coitada dela, sabe? Aquela coisa meio, tadinha dela, né? Coitada da menina, vai no cinema sozinha. E, gente, a sociedade tem isso mesmo, é coitada. Coitada, ela vai no cinema sozinha. Gente, não tem um dos maiores prazeres da minha vida é fazer algumas coisas sozinha. Eu amo companhia, tá, gente? Quando a gente fala que é a nossa própria companhia, não é que a gente, eu vou ficar sozinho, eu não dependo de ninguém. Não é disso. É legal a gente ter outras pessoas na nossa vida, mas também é legal a gente ter a autonomia de estar sozinho. Tem dia que eu prefiro estar sozinho porque eu não tô bem para conversar, eu quero ficar comigo, eu quero ficar em silêncio, eu quero curtir a minha solidão. Gente, não tem coisa mais gostosa do que curtir a própria solidão, porque tem vezes que por mais que você ame aquela pessoa que está do teu lado, você só quer paz. Você não quer conversar. Porque tem dia que eu tenho certeza que você, como você ama aquela pessoa, mas você só quer estar do lado dela. Se ela ficasse quieta, ia ser bem melhor, porque você só queria companhia, você não queria conversar. Porque você não precisa conversar 24 horas por dia para ter um relacionamento saudável. É bom ter momentos de espaço, de você com você, porque você volta para a pessoa mais forte, mais inteira. Porque o que acaba acontecendo, que é o que dá problema de relacionamento, é a dependência dos relacionamentos. É aquela coisa, se aquela pessoa não tá ali, minha vida não faz sentido, eu não sou feliz. E, gente, o quão problemático é essa situação? Você parou para pensar que se qualquer coisa acontecer com essa pessoa, a tua vida acaba? Se essa pessoa, se o teu relacionamento acabar, você não tem mais vida, é isso? E, infelizmente, é o que acontece com muitas pessoas. O relacionamento acabou, a vida acabou. E não é isso, é uma fase da sua vida que mudou. Você tem outra oportunidade. As pessoas precisam entender a diferença entre solidão e solitude, né? Porque, exatamente. Solitude é você ter o prazer da própria companhia, né? Agora, solidão, você pode estar, às vezes, com 10, 20, 100, 1000 pessoas do seu lado, você está só, entendeu? Então, assim, coisas totalmente diferentes. Muito. E, gente, quando a gente fala de solidão, é muito bom você trazer isso de solidão e solitude, porque isso é uma sacada muito grande que as pessoas não entendem. Você estar sem ninguém não significa que você está se sentindo sozinho, gente. Quando eu vou no cinema, as pessoas falam tadinho dela, porque tadinha, tá sozinha ela, olha que solitária. E eu tô, caramba, é tudo que eu queria. Porque, gente, se tem uma coisa que eu odeio, por exemplo, eu vou no cinema com alguém e a pessoa quer conversar, sabe? Sabe aquele momento que a pessoa, olha que cena legal. Realmente, eu também não gosto. Porque assim, você quer refletir sobre aquilo, você quer, sabe, viver aquele momento ali, só você e aquele filme, entendeu?
Exatamente. Então, uma das coisas que eu tenho problemas é isso, quando a pessoa quer conversar no meio do cinema, quer namorar no meio. Gente, se for para namorar, pelo menos comigo, não me chama para ir no cinema para namorar, pelo amor de Deus. Só se for para assistir um filme que a gente não quer ver. Porque não me chama, porque eu vou ficar brava. Eu vou ficar brava porque eu quero assistir um filme. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho prazer nisso, porque tem coisas que eu sei que se eu for fazer com outras pessoas, a pessoa não vai estar na mesma vibe, não vai ser legal. Então, eu curto ficar comigo mesmo, porque a minha companhia me é agradável. Tem momentos que ela não é agradável, é óbvio, eu sou um ser humano. Tem momentos que eu estou de saco cheio de mim. Tem momentos que estou brigando comigo. Tem momentos que eu quero fazer alguma outra coisa para desaparecer de mim, porque eu estou insuportável. Acontece, acontece. Mas a questão é, eu gosto de ficar comigo, eu gosto de ficar só, eu gosto, que o pessoal tá falando aqui. Olha, ir no mercado, ir no museu, fazer as coisas. Gente, eu adoro. Peraí, tem mensagem aqui. Gente, eu pedi a Deus que o meu marido dormisse no cinema para eu poder ver o filme. Eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. Eu tô com você. Eu tô nesse movimento aí. Eu entendo bem, porque eu também tenho essa frustração. Mas, gente, é muito importante que vocês entendam que solidão é quando você está se sentindo, vamos dizer assim, sozinho, abandonado. Vamos colocar abandonado, entre aspas. Está se sentindo sem companhia. Você está se sentindo desamparado. Solitude não, solitude é, gente, eu tô sozinha, mas eu tô legal, eu só não tô com pessoas aqui, mas foi uma escolha minha estar assim, porque é um momento meu. Porque a gente tem coisas que a gente precisa entender que só a gente dá conta de fazer. Construir autoestima, ninguém vai construir autoestima por nós. E autoestima a gente só consegue construir em estado de presença. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando as pessoas são viciadas em relacionamento, elas não estão presentes nelas, no presente delas, elas estão presentes na vida do outro. Elas estão para o outro. Elas vivem em função do que a outra pessoa quer e não em função do que é importante para ela. Você não está em estado de presença com você. Por isso que você se desconecta. Exatamente. Essa conexão aí da gente com a gente mesmo é uma coisa assim tão bacana que você passa a dar importância nas suas decisões, sabe? A refletir sobre as suas decisões, a refletir sobre o que é melhor para você, o que é melhor para o outro. E é incrível que isso é um processo que acontece naturalmente quando você passa a se priorizar, você se preocupa também com o desenvolvimento do outro. É uma coisa assim tão automática que esse encontro, por isso que esse encontro com a própria pessoa é importante, porque ele passa também a ter a preocupação no desenvolvimento do outro. Eu não sei qual foi o autor que falou, eu não estou lembrada aqui, mas uma vez eu vi uma frase, né, que dizia assim que quando você é uma pessoa feliz, quando você é uma pessoa realizada, quando você se ama, é, ativa em você, né, a bondade, né, a vontade de ajudar o outro, né, você tem assim ativado em você o desejo de realmente contribuir com o desenvolvimento do outro. E é uma verdade isso. Porque até então, quando a gente está desmotivado, quando a gente não tem esse encontro conosco, a gente não tem essa preocupação no que está lá fora, né? No que faz a diferença. E quando a gente tem esse amor próprio, quando a gente tem essa realização interna, vamos dizer, né? Que tem gente aí que está externamente, está mostrando aí na rede social, muita coisa, muito vislumbre, muita quer dizer, muita aparência, mas na verdade, no fundo, a pessoa não tem uma verdadeira realização, né? E nós estamos vivendo um mundo muito artificial, onde as pessoas elas estão vivendo a artificialidade. Elas não estão mostrando a própria essência. Isso é perigoso, porque a gente chega num patamar onde as doenças mentais acabam nos afetando com mais facilidade, porque nós não estamos vivendo o nosso verdadeiro eu. E isso é complicado. Então, assim, por isso a importância da gente ter esse encontro conosco. É igual você falou, Pérola, não é uma tarefa fácil, né? Vamos dizer assim, é fácil, mas existe
pode parecer fácil, mas existe uma parcela grande do nosso esforço. E às vezes a pessoa não quer, né, pagar esse esforço, né? Não quer ter esse esforço. Nossa, você disse tudo. Tem gente, é aquela coisa, gente, para você ter autoestima, você tem que pagar o preço. E muitos preços, tá? Não é um só. O primeiro preço que a gente está falando aqui, como é que a gente constrói? É você se conhecer. Primeiro passo. Só que, gente, se conhecer dói, tá? Não é, tem hora que não é gostoso, porque você vai ver e você vai enfrentar partes suas que não são tão bacanas. E tem gente que quando fica de cara a cara com o teu lado não tão bacana, de verdade, e vai falar como eu vou lidar com isso, prefere tomar um café. Eu vou tomar um café, daqui a pouco eu volto. Por quê? Porque não é gostoso de lidar, gente. Quando a gente fala de autoestima, a gente está muitas vezes lidando com as nossas maiores dores, com os nossos traumas, porque pra gente, os nossos problemas de autoestima foram construídos até aqui à base de traumas. Isso é a verdade. Você não tem uma baixa autoestima porque você nasceu assim. Negativo. Você passou por vários traumas da tua infância até a vida adulta que fizeram você se tornar quem você está agora, mas isso não define quem você é. Só como você está. O que define o que você é o que você escolhe fazer com esses traumas. Se você escolher virar as costas e deixa como é que tá porque tá doendo, vai continuar a mesma coisa mesmo, não vai mudar. Agora, se você olhar para aquilo ali, não gostei, tá difícil, mas eu quero mudar, e você se propor verdadeiramente a fazer o que, por exemplo, uma terapeuta como eu te indica, como também ela que... qual é o que você falou que você faz da parte comportamental? Eu me perdi, desculpa o termo. Eu faço terapia familiar. Terapia familiar. É. Então, essa parte, ela como terapeuta, somos terapeutas. Nós duas somos terapeutas, só que com especialidades diferentes. Se você fizer o que a gente fala para você fazer e realmente se dedicar, você vai ter resultado. Só que não vai ser do dia para a noite. E isso que afasta muita gente das consultas. Porque tem algumas pessoas que acreditam que vão ser assim, que você vai lá, você vai receber uma resposta mágica e no dia seguinte tudo vai mudar. E não. Você vai receber uma resposta que é uma chave para você construir algo novo. Se você não fizer a sua parte, nada acontece, porque a vida é tua. A nossa responsabilidade, gente, é só com a nossa vida, tá? A verdade é essa. Nós, como terapeutas, a gente tem responsabilidade o quê? Em ser ético com você, em passar as melhores instruções dentro da nossa formação, mas nós não somos responsáveis pela sua vida, porque a tua vida é tua. Então, se você não faz a tua parte, não tem nada que a gente possa fazer. Nada mesmo. Porque a gente não está dentro de você para fazer as mudanças. A gente só está sendo um veículo para ajudar você na sua transformação. Se você não escolher se transformar, você pode fazer terapia a vida inteira, não vai funcionar. O que faz a terapia funcionar é o que você faz com o que a gente te dá. E é muito importante a gente falar isso, porque é o se amar, é o autocuidado. O que você está fazendo com o teu tempo? Você está se cuidando de verdade? Você está aplicando as coisas para se cuidar fisicamente, que nem se cuidar, ficar bonita, se arrumar? Ótimo. Mas você está parando para cuidar da tua mente, que é o que a gente está falando aqui? Que é você ter um tempo para você pensar o melhor sobre você, você desacelerar os seus pensamentos, desestressar, curtir a vida, sorrir. E aí entra a questão também da dependência emocional, né? Que muitas pessoas aí, elas entram em relacionamento é aprendido, né? Relacionamento com qualquer outra coisa na vida tem que ser aprendido. As pessoas não entenderam ainda essa dinâmica. Enquanto elas não entenderem essa dinâmica aí, vai ter só relacionamento fracassado, né? Alguns deram sorte, vamos dizer. E assim, quando a gente diz de relacionamento, as pessoas entram muito, assim, dependendo emocionalmente do outro, né? Você, antes de entrar em qualquer relacionamento, você tem que estar bem resolvido com você. Se não der certo, valeu a pena. O aprendizado foi bom, mas cada um na sua. E eu estou feliz para sempre, entendeu? Porque eu conheço uma colega mesmo que ela se entregou tanto para esse marido dela, ela saiu de um emprego bom que ela tinha, um emprego público, super bem remunerada, tinha estabilidade, ele pediu para ela largar, ela largou, ela só faltava engraxar o sapato dele. Quando ele fez uma traição com ela, com a própria secretária dele, ela entrou em pânico, ela ficou diabética, ela ficou hipertensa, ela ficou tudo aconteceu na vida dela, tudo de ruim. Ela tentou suicídio não sei quantas vezes, ela só não finalizou por conta das filhas, que vinha as filhas na mente dela, e depois de 10 anos ela teve um câncer de pulmão sem nunca fumar. Ela lutou
contra isso, mas não conseguiu. Tudo isso por quê? Porque é uma mágoa mal resolvida. Entendeu? Então, nós temos que saber até como que nós vamos entrar no relacionamento. Porque aquilo ali pode ser uma bomba relógio na nossa vida. Pode ser uma bomba Mas relógio. Se você não estiver preparado, se você não estiver preparado para esse negócio de expectativa, que a gente vive criando expectativa, a gente quer que seja como a gente quer e não existe nada como a gente quer. A vida é um ciclo. A vida é um ciclo. Cada um tem sua formação, cada um tem sua história, cada um tem sua bagagem. E você tem que respeitar isso. Chega uma hora, não deu, acabou. Valeu a pena, entendeu? Mas eu tô livre e solta, vou viver minha vida, vou cuidar de mim e acabou a história. sim, e é muito importante a gente trazer isso, porque, gente, relacionamento, a gente dá o que a gente tem. As pessoas acham, se você falou, eu amei ele mais do que eu me amei, já tá errado. Desculpa. Exatamente. Desculpa a sinceridade. Já tá. Exatamente. Essa frase começou errado, porque se você amou ele mais do que você amou você, mostra que você valorizou a vida de outra pessoa mais do que você valorizou a tua vida, que é o que vai te fazer ir pra frente. E eu acho, atentem para isso que eu tô falando. Você está sendo egoísta. Olha o egoísmo, porque as pessoas associam trabalhar a autoestima com ser egoísta. E não, se trabalhar a autoestima, você trabalha a sua sobrevivência. Eu falo muito isso, se você está com medo de ser egoísta, vamos falar sobre sobrevivência. Somos seres que precisam sobreviver, correto? Sobrevivência emocional aqui a gente está falando. E quando a gente faz, a gente tem que tirar o romantismo dessas palavras. Você vai me desculpar porque isso é romantismo que foi criado para você ficar dependente emocionalmente de alguém. Foi uma construção feita principalmente para mulheres, para elas se dedicarem mais a um relacionamento. E eu não estou falando que é errado você ser dedicado ao seu relacionamento. Você deve ser muito dedicado ao seu relacionamento, sim. Porque uma construção, um relacionamento tem que ser construído e uma construção leva tempo, leva esforço. Qualquer relacionamento leva isso. O que está errado é você valorizar esse relacionamento mais do que você se valoriza. Porque é aí que surgem os problemas. Como é que surge um relacionamento abusivo, gente? Um relacionamento abusivo surge de as permissões que você dá. A realidade é essa. Eu ouvi um relato, uma vez eu estava assistindo um vídeo de uma dançarina de dança do ventre, que ela mora no Egito. E ela estava falando justamente de como as pessoas vão para lá, as mulheres vão para lá iludidas que elas vão ter um relacionamento X. Só que por conta da cultura daquele país, que tem uma visão mais machista, é muito difícil para mulheres ocidentais ficarem lá e ter um relacionamento bom, justamente por conta dessas embaixos culturais. E ela estava falando que a primeira vez que ela chegou lá, ela se encontrou com um cara que ela achou que ia dar tudo certo. E ela foi vendo esse comportamento dele, que era esse comportamento mais abusivo. Mas o que ela fez? Ela era uma pessoa centrada de si. Então ele falou, se não vai ser assim, eu não quero. Ela falou, então não queremos. E foi embora, e vazou. Por quê? Ela se valorizou mais do que ela valorizou ele. Então, ela valorizou a segurança dela. E ela estava contando a história de quantas mulheres que são alunas dela, que ela conhece, que estão nessa situação e que não vão embora porque está apaixonada por aquela pessoa. Porque se ele for embora, como é que eu vou arranjar outra pessoa como ele? É autoestima, gente. A pessoa acha que aquela é a única pessoa boa que ela vai encontrar na vida. O que já está errado, porque se essa pessoa está botando em risco a sua integridade física, mental e emocional, ela já não é a pessoa certa para você. Só que você só consegue aceitar isso quando você fala, olha, independente do que acontecer, eu me amo mais do que eu mereço mais do que eu estar num relacionamento onde eu não estou sendo respeitada. O que está te levando a ficar nesse relacionamento? É isso que as pessoas não param para pensar. Às vezes é porque a pessoa não tem independência financeira. Acontece. Ela acha que se sair daquele relacionamento não vai conseguir. Oi, Silvana, saudade de você, sua linda. Muitas saudades. Às vezes a pessoa acha que não vai conseguir, né? Pode falar. Quais são as intervenções que você faz aí para poder ajudar, né, as pessoas, para elas poderem ter... Então, nesses casos, tem que ser muito delicado, porque geralmente a pessoa não enxerga. E se você der você bem sabe como terapeuta, se você der uma sacudida muito forte dependendo da pessoa, ela nunca mais volta. Então, a gente tem que dar indícios para a pessoa. Primeiro, a gente
fala, primeiro você tem que analisar, porque tem uma coisa muito importante, gente. Primeiro, para saber se o relacionamento é abusivo ou não, a gente que é terapeuta, a pessoa realmente tem que estar disposta a contar o que está acontecendo. Porque muitas pessoas estão em terapia e elas não contam. Eu já passei por isso. Eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa falava de algumas questões, mas as questões que ela falava, ela não se aprofundava. Então, até aquele momento, pareciam umas questões normais de casal, porque ela estava trabalhando outras coisas, ela não estava trabalhando no relacionamento dela, ela não chegou para mim para isso. Mas ela trazia umas questões, mas eram questões assim, sabe? Superficial, falta de comunicação mesmo. Eu falei, conversa, tal. Daí, depois de um tempo, a pessoa sumiu e ela voltou. Quando ela voltou, que ela realmente se abriu e contou o que estava acontecendo. Porque também a gente não é adivinho, gente. A gente, se você não falar, a gente não tem como poder te dar uma base do que está acontecendo. Por isso, quando a gente fala busque ajuda, é buscar ajuda e com pessoa que você consiga se abrir. Quando ela veio para mim da segunda vez, aí ela contou o que estava acontecendo. E aí a gente vai, porque depois que ela passou por todas as questões, aí quando é uma pessoa que já está consciente, a gente fala, olha, agora é o momento, se afasta, cuida de você, não se culpe. Quando a pessoa já passou, tem a parte da culpa do que ela deixou a pessoa fazer com ela. Isso dói muito. Pessoal, como é que eu cheguei nesse estado? Então, são momentos diferentes. Quando você está com uma pessoa que não sabe, primeiro você vai dando os alertas. Você fala, nossa, mas isso é normal? Você está feliz com isso? Você tem que dar aqueles indícios para a pessoa, para ela se analisar. Porque se você falar para a pessoa diretamente, olha, essa pessoa é ruim, larga dela, ela vai fugir. Ela não vai me ouvir. Ela vai ouvir comigo, que tô com ela uma vez por semana, ou uma pessoa que tá com ela 7 dias por semana? Quem você acha que ganha? Depende muito. Então, a gente tem que trazer os indícios para ela, a conscientização aos poucos de que talvez aquela situação não esteja mais legal para ela. Mas aí tem que ser uma conscientização, é aquela coisa, tem que ser eu comer pelas beiradas. Porque também se chegar uma hora, ela mesma falou para mim que ele não queria que ela continuasse sendo atendida por mim. Depois ela falou. Mas ela não falou isso em nenhum momento enquanto ele estava atendendo ela. No primeiro momento. Ela foi falar depois. Porque tem isso também. Por isso você tem que saber como é que você joga, porque senão a pessoa perde a única rede de apoio que ela tem. Que às vezes é você que está te dando ali. Então, quando a gente está... Primeiro a gente vai dando os indícios para a pessoa, vendo, fazendo ela se reconectar com ela. Com as verdades dela, se fortalecendo. E quando a pessoa já passou pelo processo, é ela se fortalecer, porque ela tá com um emocional muito abalado, porque geralmente se for um relacionamento muito tóxico, realmente acabou com a autoestima dela. O que ela já não tinha ficou muito pior, porque a pessoa passou como um trator em cima dela. Então é ela se conectar com ela, se resgatar, se perdoar, porque vem a culpa do como eu deixei a pessoa fazer isso comigo. Quando chega no... Como é que eu deixei isso acontecer? E eu falo, o primeiro passo que você está passando por isso é se perdoe. Era o que você tinha naquele momento. Você se culpar não é o que vai resolver o problema agora. O que vai resolver é o que você deseja. É a partir de agora, que mulher que você quer se tornar. Qual é a mulher que você sempre sonha em ser? Gente, eu acho que essa pergunta é para qualquer uma de nós aqui. Que mulher você sempre sonha em ser? Porque isso vai te dar um indício da mulher que você pode se tornar. Porque às vezes você nunca vai ser essa mulher ideal que você sonha. Você nunca vai ser. Mas você vai se aproximar dela de uma forma que você olha e fala, caramba, era isso que eu sonhei pra mim. Tem uma música que eu gosto muito, que é Mulheres, que é uma versão que foi feita fazendo contrapartida com a do Martinho da Vila, que tem uma frase que a primeira vez que eu ouvi me tocou muito fundo, que sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Essa frase... Tá me enquadrando aí comigo. Essa frase... Eu cheguei a essa conclusão aí. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. A primeira vez que eu ouvi essa frase, ela bateu aqui, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. É chegar um dia e falar, eu sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Eu ainda não cheguei lá. Eu não cheguei, não. Mas eu quero falar, sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Não é eu sou o sonho de alguém. Exatamente. Eu sou tudo o que um dia eu sonhei pra mim. Vocês conseguem entender o poder desta frase, gente? E eu não tô falando que tudo, né? Eu realizei tudo para mim. Você sabe que aquela resposta da Glória Maria eu achei tão interessante, né?
quando ela falou que disse que ela não estava nem aí para a opinião alheia, né? Porque quando ela morrer, ela ia morrer sozinha. Então, ela ia estar com ela sozinha, entendeu? Então, o que valia ali é a companhia dela, é o que ela é para ela, é o que ela representa para ela. E isso é que vale a pena na vida. Né? E Sim. A gente não para para pensar sobre isso. A gente vive atribuindo isso ao outro. A gente acha que o outro vai trazer para a gente. O outro vai beneficiar a gente. Não, gente, a gente complementa. A gente, como se soma. Ninguém dá nada para ninguém. A verdade é essa. E ninguém tem esse poder de dar nada para ninguém. E ninguém muda ninguém. Exatamente. Gente, uma das maiores roubadas de relacionamento que eu vejo, que eu ouço, exatamente, é eu vou casar e quando a gente casar eu vou mudar ele. Eu falo, amiga, sai desse barco. Às vezes você não pode falar isso dessa forma, mas a vontade que eu tenho é fazer isso, é tirar o óculos, botar a mão na cara e falar, meu amor de Deus, o que você está fazendo com a tua vida? E outra coisa, às vezes a pessoa fala assim, não que ele vai mudar, né? Mas ele fala, ele cria aquela expectativa e diz assim, não, mas eu tenho certeza que quando eu casar, ele muda, entendeu? Gente, aí vai com aquela expectativa, sabe? Quer dizer, tá lutando ali, ó, lutando 10 anos, 20 anos, vivendo aquela vida de horrível, aquela vida horrorosa, aquela vida como se de lixo mesmo, sabe? Vamos dizer assim, pior do que lixo. E acha que, sabe? Não, mas ele vai mudar, ele vai mudar, ele vai mudar. Cara, você passar 20 anos, 30 anos na sua vida. E tem gente que passa. Gente, isso a gente está falando não é para você não se casar. Não estamos fazendo uma apologia anti o casamento. Entenda o que a gente está falando se você está vivendo um relacionamento onde você está esperando que o outro mude para você ser feliz, isso já é um indício de que esse relacionamento não é para você. E eu tô falando isso com todo o amor do mundo, porque quando a gente quer ser feliz, a gente se engana. Quando a gente quer ser feliz a qualquer custo, a qualquer preço, viver uma grande paixão, eu gosto muito de referências musicais, né? Enfim, várias referências. A Marília Mendonça, saudosa Maria, tem uma música dela que eu amo, que tipo, eu me apaixonei pela história que eu inventei de você. Você provavelmente está vivendo isso. Você inventou uma pessoa que não existe e você quer que essa pessoa venha para o mundo real e ela não vai existir, porque ela não existe. Quando você quer um alerta, isso é muito importante mesmo. Tá? Isso é uma coisa que a gente traz para terapia, às vezes mais suavizado, porque a gente não pode ser tão incisivo com as pessoas, porque isso dói. Numa live a gente pode ser mais aberto, porque se a gente for muito suavizar muito, as pessoas não pegam. Então, eu preciso dizer uma coisa: a partir do momento que você fala o outro precisa mudar, é você que precisa de mudança. Isso é uma chave muito importante de que terapeuta sabe. Quando a pessoa começa a falar porque fulano tem que mudar, porque fulano me irrita, é porque tem alguma coisa nessa pessoa que ativa em você e você precisa mudar a forma como você lida com isso. Porque aquilo é um gatilho seu, não é dela. E eu não tô falando que a pessoa do outro lado é boa, não é disso que eu tô falando. Mas a responsabilidade da vida dela é dela, da tua é tua. Se aquilo tá te incomodando, é você que tem que mudar, não o outro. Porque o outro vai viver a vida dele. Você vai viver a tua. Então, a partir do momento que você falou precisa mudar, é você que tem que mudar ou de pessoa, encontrar uma pessoa compatível com as tuas necessidades, ou você precisa mudar a forma como você lida emocionalmente com aquilo, para lidar de uma forma mais saudável. E a autoestima é muito isso. É você entender como Aí você utiliza a terapia holística, né, e outros também, né? Então, eu trabalho com terapias, né? Eu trabalho com diversas terapias. Eu sou reikiana. Então, o reiki, ele é uma técnica energética para alinhamento de chakras, que são os nossos centros de energia. E nisso a gente alinha suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos. A gente relaxa você. A gente ajuda você a se conectar com você com mais facilidade. Às vezes até aliviando dores físicas, porque tem gente que vem por conta de dor mesmo, que não é questão emocional. É para cuidar do físico, porque não tá legal. Por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa que está num pós-cirúrgico. Aí eu estou usando uma outra técnica com ela, que é a acupuntura sem agulha.
agulhas, que a gente usa acupuntura etérica, que etericamente a gente estimula esses pontos. Por quê? Para ajudar a cicatrizar mais rápido, ajudar a lidar melhor com a dor. Então, tem diversas técnicas, cada uma serve para alguma coisa. O reiki é uma técnica geral, eu tenho vários tipos de reiki que tem algumas categorias, tem reiki para proteção, quando você está sofrendo, porque, gente, uma das coisas que atrapalha muito a nossa vida são ataques energéticos, ataques psíquicos, que é o quê? Quando você está sendo influenciado por outras pessoas. Porque quando a gente fala isso, as pessoas pensam, espíritos e tal. Não é espírito que necessariamente está atrapalhando. Você já parou para pensar que você está andando com pessoas muito negativas e a forma como elas lidam com a vida estão te afetando? Porque você não está se blindando o suficiente para que a negatividade delas não te atrapalhe? Porque, gente, não tem essa. Quando você está andando com gente muito negativa, você sente. Não vem falar para mim que isso não existe, porque você fala, nossa, fulano, eu tava com fulano, eu me sinto tão cansada depois de conversar com ele. Por que isso acontece? Porque ele sugou a tua energia. Porque a tua energia não está blindada. Então, a gente ajuda a blindar a energia, a você saber como você se prepara para essas questões. Porque tem pessoas que você não pode tirar da tua vida, mas que sempre estarão lá, mas você tem que saber como é que você lida com isso. Eu trabalho com constelação familiar para ajudar a alinhar essas questões de relacionamento familiares, que acontece muito. Tem gente que a questão de autoestima vem de relacionamentos com a família. Problemas com mãe, problemas com pai. Então, eu trabalho com isso, trabalho com hipnoterapia também. Então, eu tenho várias questões terapêuticas que eu trago para o meu trabalho. Aqui o meu foco é mais o holístico mesmo, né? E eu também sou taróloga. Então, eu uso a terapia, o tarot terapêutico, que além dele como um oráculo, eu trago ele como direcionamento e técnica junto com o tarot para te ajudar a ter mais base para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Porque tem gente que está muito perdido e você quer, tem hora que tudo que você quer é um conselho. E o tarot te dá isso, ele te dá uma visão dentro da tua energia, seguindo da forma como você está seguindo, qual a melhor opção para você neste momento. Obviamente, você avalia se é isso que você quer fazer ou não, porque eu não trabalho com uma leitura de futuro. Eu trabalho com uma leitura de probabilidade dentro do teu comportamento atual. E técnicas para ajudar você a se fortalecer nesses momentos. Mas eu trabalho com isso e também faço as mentorias, né? Porque eu tenho técnicas com coach também, que eu gosto muito, questões de PNL, que eu curto muito mesmo trabalhar. Então, eu tenho diversas formações. Assim como você, eu gosto muito de estudar, eu estudo muito. De faculdade, como você até comentou, né? Tipo, eu acabei não falando na live, eu sou formada em letras português e japonês pela Universidade de São Paulo. Hoje em dia eu não atuo com isso, apesar de essa formação ser incrível para minha vida, profissionalmente falando, eu não atuo nessa área, mas eu estudo constantemente diferentes técnicas terapêuticas para o meu trabalho. Assim, eu tenho muitas, eu tenho mais de 20 formações relacionadas a terapias para poder trazer o melhor para os meus consulentes. Ótimo. Então, quem gostaria aí de recuperar sua autoestima, né? Quem tem aí a vontade de tomar um outro rumo na sua vida, né? Reconhecer aí os seus pontos fortes e fracos, procure aí a Pérola. A Pérola, ela tem aí uma bagagem, né, de conhecimento para viabilizar isso. Eu também, além de terapeuta familiar, eu fiz constelação familiar também. Maravilhoso, né? Muito bacana, né? A constelação tem tudo a ver, né? Todos os nossos antepassados estão, de alguma forma, conectados, né, na nossa trajetória de vida. Então, assim, é muito importante também a gente fazer isso. Mas nós estamos aí há mais de uma hora na nossa live, isso demonstra que foi excelente, né? Eu amei. Eu também. De coração, entendeu? Nossos pensamentos, ideias se conectaram aí bastante. Acredito que toda a nossa audiência aí aprendeu bastante com as nossas colocações. E eu gostaria que você fizesse aí, Pérola, as suas considerações finais, porque o Instagram tem disso, né? Mais de uma hora costuma cair. Então, a gente não gosta muito de estender. Até porque quem depende de rede social tem até que aprender qual é a dinâmica dela. Mas eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais, né, para o nosso público aí. Então, minhas considerações finais, gente, é que a autoestima, muitas vezes, como eu falei, ela é uma construção. Então, não vai ser fácil. E eu não vou mentir para você. Mas não precisa ser tão difícil assim também.
Quando você tem pessoas que já passaram pelo caminho, pessoas como nós, que já têm bagagem, que têm não só experiência, mas têm técnicas terapêuticas para te ajudar, fica muito mais fácil. Eu falei uma frase que eu uso muito nas minhas mentorias, nas minhas terapias e nas minhas redes, que é autoestima não é você estar bem o tempo todo, autoestima é você não desistir de você. Então, independente do que esteja acontecendo na tua vida, não desista de você, busque ajuda. Pode ser comigo, pode ser com a Sandra, pode ser com quem você quiser, mas se você vê que não está dando conta disso sozinho, busque ajuda, porque você merece mais. Você pode não acreditar nisso agora, mas eu sei que você merece mais. E eu espero que você também reconheça isso. E a cada dia você se ame mais e mais e busque o futuro que você merece. Eu também gostaria de falar a todos aí que quando a gente fala em priorizar a si mesmo, de maneira nenhuma nós estamos falando em egoísmo, em serem egoístas, de forma nenhuma. A gente quer dizer que jamais você vai satisfazer o outro, jamais você vai conseguir contribuir para o crescimento do outro se você não estiver bem consigo mesmo. Até porque você não vai ser capaz de entender o outro, você não vai ser capaz de decifrar os pontos fortes e fracos do outro, porque você não se autoconhece. Então, como você vai fazer esse processo no outro? Então, quando a Bíblia fala assim, né, ama o teu próximo como a si mesmo, ele disse assim que para você amar o próximo, você tem que estar bem consigo mesmo. Antes de você amar ele, você tem que se amar, você tem que se gostar, você tem que se reconhecer, você tem que se conhecer. Né? Eu que trabalho na saúde, às vezes a gente, enquanto profissional, a gente vê o quanto que as pessoas estão perdidas. Quando a gente pergunta para elas assim, até quando foi que começou essa sintomática? Quando foi que começou esse problema? A pessoa não sabe dizer. Ela não sabe dizer nem quando que começou o problema, nem se começou esse problema, nem se é um problema. E a pessoa está perdida. Então, se você está perdido, como que o outro vai te ajudar? Como que você vai ajudar o outro? Vamos dizer assim. E como também você pode ser ajudado, né? Porque para você reconhecer uma ajuda, você também tem que se autoconhecer. Porque senão você não tem como reconhecer uma ajuda. Né? Até, por exemplo, uma doença. Se você não sabe desde quando vem aquela doença, pode correr o risco até de prescreverem uma medicação errada a você. Porque você não sabe quando que foi a doença, se aquilo era rotineiro na sua vida. Tem gente que nem se observa. Tem gente que não se observa. Ele não sabe nem quantas dores ele tem, como começou essas dores. Ele está refém aí de uma farmácia na vida, de um paliativo na vida. E ninguém vive a vida toda de paliativo, gente. Se for para a gente viver, envelhecer, sem qualidade de vida, não vale a pena. Realmente não vale a pena. A gente tem que envelhecer realmente bem com a gente mesmo. Né? Porque com certeza a gente vai refletir no outro. O outro muda a partir de nós. Né? Nós mudamos o outro. O outro pode sofrer uma mudança se realmente ele vê o exemplo em nós. Né? Porque, como eu digo até no meu status, né? Eu não quero a sua opinião, eu quero o seu exemplo. É isso que vai realmente me proporcionar uma mudança de vida. Mas tudo de bom aí para vocês, gente que esteve aqui conosco. Eu quero agradecer a Pérola por essa participação maravilhosa. Vou até fazer um vídeo agora, sabe? Colocando lá nos stories, que eu amei essa live. E espero que a gente possa aí desenvolver outros trabalhos juntas, né? E vamos que vamos. E, pessoal, apaixone-se por vocês. Eu posso deixar minhas redes que eu esqueci? Eu esqueci de deixar minhas redes. Gente, aqui no Instagram, @Pérola Bittencourt Autoestima, me segue lá. Lá no YouTube também o @Pérola Bittencourt Autoestima, eu tenho meditações, tem umas coisas bem bacanas, dá uma olhada. E lá na rede vizinha, no TikTok, eu também tenho o Pérola Bit Autoestima lá, onde eu coloco alguns conteúdos. Então, em qualquer uma dessas redes você consegue me achar. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite. Boa noite, Pérola. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Que a gente esteja aí uma outra vez, né, falando sobre autoestima e outros aprendizados aí. Porque a vida consiste de aprendizados. Tá bom? Uhum. Boa noite a todos, gente. Obrigada.